Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense. Aqui você tem voz, aqui você pode deixar seu comentário, você pode discordar de mim à vontade, não tem problema nenhum. Eu vou te ouvir, vou debater com você. Sinta-se em casa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like se você gostar do vídeo, deixa um comentário bacana e compartilhe esse vídeo para que o máximo de torcedores do Fluminense fiquem por dentro de tudo que acontece no Flusão. Bom, galera, esse vídeo é o seguinte, esse vídeo surgiu de uma ideia. Depois que eu gravei aquele vídeo do Thiago Neves, muitos comentários no vídeo, o nosso grupo exclusivo do WhatsApp para membros, rolou um debate lá bem legal e surgiu lá uma sugestão, uma ideia. Pô, André, faz uma série, grava vídeos nesse mesmo molde que você fez do Thiago Neves, para muitos e outros jogadores do Fluminense, os jogadores que conquistaram títulos, que foram importantes na nossa história, e eu gostei da ideia. E o primeiro atleta a fazer parte dessa série vai ser o Deco. Aí você deve estar se perguntando assim, poxa, mas por que o Deco? Porque na minha opinião, eu com 40 anos acompanho o Fluminense desde os 10, ou seja, 30 anos de arquibancada, o melhor jogador tecnicamente que eu vi atuar com a camisa do Fluminense foi o Deco. É um dos meus jogadores prediletos, que já vestiram a camisa do Fluminense tecnicamente falando. E melhor do que isso, o Deco para mim é um ídolo do Fluminense, porque além de craque de bola, ele conquistou títulos. Ele ajudou dentro de campo ao Fluminense conquistar pelo menos 2 campeonatos, dos dois, né, maiores da sua história, que foram 2 campeonatos brasileiros quase consecutivos. Então, antes de eu falar um pouquinho da história do Deco no Fluminense, eu vou contar um pouquinho, um tempo mais para trás na carreira do Deco. Os 3 principais clubes na qual ele atuou e fez história. Vejam, você que é mais jovem, não acompanhou tanto o Deco vestindo a camisa do Fluminense, vejam como nós tivemos um craque mundial, um craque internacional vestindo as nossas cores em alto nível. Vamos lá. O Deco, ele começou a se destacar no Porto de Portugal. O Deco é brasileiro, para quem não sabe, naturalizado português. Ele começou aqui no Corinthians, muito novo, foi lá para Portugal, se naturalizou português e fez a carreira dele toda na Europa. Então o Deco jogou no Porto de 98 a 2004. Ele jogou 6 anos aproximadamente lá no Porto, disputando 226 jogos e marcando 46 gols. Para quem não sabe, o Deco não era centroavante, ele era aquele camisa 10 clássico, meio campista. Ele conquistou no Porto, galera, 3 campeonatos portugueses, uma Copa da UEFA, uma Liga dos Campeões, 3 taças de Portugal, 3 Super Taça de Portugal, e no próprio Porto, o Deco ganhou o apelido de Mago, pela magia que ele fazia em campo. Ele parecia mágica. O Deco jogando bola no meio campo parecia um mágico, de tantas jogadas espetaculares que ele fazia. Então foi no Porto que ele ganhou o apelido de Mago, que ele carregou para o restante da carreira. Em 2004, negando propostas de outros clubes milionários da Europa, o Deco aceitou ganhar menos, mas ele quis jogar no Barcelona, que naquela época era o melhor time do mundo, disparado, não tinha concorrente para o Barcelona. Aquele time do Ronaldinho Gaúcho, do Samuel Eto'o, e o Deco decidiu ir para lá, e fez muito sucesso. Ele disputou 161 jogos, marcando 22 gols com a camisa do Barcelona, conquistando uma Liga dos Campeões. Nesse mesmo ano, o Barcelona disputou a final do Mundial de Clubes com o Internacional, perdeu para o Internacional, mas o Deco foi considerado o melhor jogador do torneio e ganhou a bola de ouro da FIFA, como o melhor jogador do Mundial de Clubes. Ele também conquistou 2 campeonatos espanhóis, temporada 2004, 2005 e 2005 e 2006, e 2 Supercopas da Espanha, 2005 e 2006. Em 2008, o Deco se transferiu para o Chelsea. E como ele mesmo já falou algumas vezes, ele se arrepende dessa decisão. No Chelsea ele não foi bem, apesar de ter conquistado títulos. Ele foi muito questionado por torcedores ingleses. Ele disputou 57 jogos pelo Chelsea, marcou 6 gols, conquistando um campeonato inglês, uma Premier League, 2 Copas da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. Vejam como esse cara tinha um currículo vencedor. Por onde ele passava, ele conquistava títulos. E do Chelsea, ele veio para o Fluminense.
Na época do Fluminense tinha um poder econômico muito forte através da Unimed. E o doutor Celso Barros foi lá no Chelsea, depois da Copa do Mundo, e trouxe o Deco. Eu não esqueço, porque para mim foi um presente de aniversário, que eu faço aniversário dia 8 de agosto. E o Deco chegou no Fluminense dia 9 de agosto de 2010. Ele estreou contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, entrou aos 29 minutos do segundo tempo, fez uma boa partida e foi fazer o seu primeiro gol 2 jogos depois, contra o São Paulo no Maracanã. Maracanã lotadíssimo, eu tava lá, por sinal. Né? Qual o jogo do Fluminense que eu não tava de 10 anos de idade pra cá, nos últimos 30 anos? Como eu falo pra vocês, torcedor raiz, tô praticamente em todos os jogos do Fluminense. E eu tava lá nesse empate. Eu lembro que a minha esposa trabalhava numa empresa, ela ganhou um convite para um camarote da Rádio Tupi. E eu fui com ela, Maracanã lotadíssimo. E o Fluminense empatou em 2-2 com o São Paulo. E esse jogo foi o primeiro gol do Deco com a camisa do Fluminense. Infelizmente, galera, o Deco, devido às lesões dele, ele disputou apenas 45% dos jogos do Fluminense no tempo que ele passou. O Deco ele chegou no Fluminense dia 9 de agosto de 2010 e saiu, se despediu, encerrou a carreira por problemas físicos no dia 26 de agosto de 2013, disputando apenas 45% dos jogos do Fluminense durante esse período. Mesmo assim, em 2010, o Deco foi muito importante na campanha do nosso tricampeonato brasileiro. O Deco fazia parte do elenco, apesar de ter ficado um bom tempo afastado. Ajudou muito em 2011, na campanha na qual o Fluminense fez no Campeonato Brasileiro, que nós chegamos em 3º lugar, e por muito pouco, em 2011, o Fluminense deu mole em 2 jogos ali, que se a gente tivesse vencido aqueles 2 jogos, a gente tinha sido campeão brasileiro, porque a nossa diferença para o líder foi bem pequena, e o Deco foi muito importante. E em 2012, o Deco foi fundamental, foi o melhor ano dele com a camisa do Fluminense em 2012. Ele ajudou muito no Campeonato Carioca, na qual o Fluminense foi campeão em cima do Botafogo no Engenhão. E o Deco foi importantíssimo. Foi o período que ele fez mais gols. O Deco fez 5 gols no Campeonato Brasileiro de 2012. Deu várias assistências. O Deco deu aquele passe sensacional para o gol de voleio do Fred no Fla-Flu do Centenário, que marcou ali a sua carreira. Infelizmente, em 2013, conforme ele mesmo falou, o físico dele estava bom, mas a musculatura não respondia mais. Era lesão atrás de lesão, era desgaste atrás de desgaste. E eu lembro como se fosse hoje, no dia que o Deco encerrou a carreira. Ele foi muito honesto, ele tinha mais 2 anos de contrato com o Fluminense ainda. E ele falou que não iria fazer isso, que ele não ia continuar no Fluminense, ganhando o dinheiro do Fluminense, sem poder jogar, sem poder desempenhar um bom papel em campo. E ali, no dia 26 de agosto, encerrou-se a carreira de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. O Deco também fez muito sucesso na seleção portuguesa, apesar de não ter ganho um grande título, porque a seleção portuguesa na época era bem fraquinha, não tinha ainda o Cristiano Ronaldo, ou ele estava chegando ainda na seleção portuguesa, não tinha muito destaque. O Deco era o principal nome daquela seleção portuguesa, na qual o Filipão treinou na Copa do Mundo. Ele teve bastante destaque também. Campeão por onde passou, Porto, Barcelona, Chelsea e no Fluminense. Dos nossos 4 títulos brasileiros, o Deco fez parte de 2, ajudando dentro de campo, com lances maravilhosos, com jogadas maravilhosas. E esse vídeo é em homenagem a você, Deco. Na minha opinião, o melhor jogador que eu vi em loco jogar com a camisa do Fluminense. Claro que nós tivemos dezenas de jogadores de mais qualidade, que ganharam mais do que o Deco, mas que eu tenha visto presencialmente em campo, eu considero o Deco um dos maiores jogadores da história do Fluminense, que o André, que vos fala, viu jogar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem sugestões de novos jogadores, de novos ídolos que vestiram a camisa do Fluminense e marcaram a história, deixa aqui nos comentários, que semanalmente eu vou trazer um vídeo nesse modelo para você, contando um pouquinho da biografia e da história de jogadores que já vestiram a nossa armadura e ficaram para a história com gols e títulos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Saudações tricolores.